Então, queridos, graças e paz a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos no nosso terceiro dia da Semana de Oração, lendo o livro Santificação, e é isso que precisamos alcançar, porque quem já aceitou Jesus 100% na sua vida, batizou, então agora nós estamos na segunda fase, que é a santificação. E este livro ele vem nos dando a receita, né, de como alcançar a santificação. Ela não é assim de uma hora para outra, é diariamente. Diariamente. No primeiro capítulo a gente viu sobre a renúncia. Renúncia do eu, né? Renúncia do eu. Temos o fruto da bondade, do amor, da paciência, da longanimidade, da confiança. Esses são os frutos diários, tá? Diz aqui, produzido por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. E hoje vamos falar, o capítulo 3, o controle dos apetites e das paixões. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito sério e essa responsabilidade está nas mãos da irmã Talinete Silva, da Associação Aspar. Seja bem-vinda, fazia muito tempo que você não estava aqui com a gente, mas graças a Deus deu certo. Com você a palavra. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz a todos. É um prazer estar novamente com os irmãos e um privilégio, né, ser convocado por Deus para trazer a mensagem que Ele quer falar aos nossos corações. Como Ele já tem falado todos os dias, hoje é um dia muito especial para nós, que vamos falar justamente da alimentação, né, do apetite e da paixão. É uma situação que a gente vem lutando, né, muito tempo. Isso começou uma luta desde o Éden, né? A fraqueza dos filhos de Deus começou lá no Éden, através da alimentação. Então vamos lá, aqui o apóstolo Pedro começa dizendo assim: que vós abstenhas das concupiscências carnais que combatem, né, contra a alma. Isso é uma linguagem do apóstolo, né, para nós também hoje. Muitos consideram este texto como uma advertência unicamente contra a licenciosidade, mas ele tem um significado mais amplo. Proíbe toda satisfação prejudicial ao apetite ou paixão, que ninguém dentre os que professa piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie, pensando que a intemperância não seja pecado e que não afetará a sua vida espiritual. Então, aqui ele já está falando que começa a nossa vida espiritual sendo afetada pela concupiscência. E muitas das vezes nós jogamos para as coisas mundanas, para as pessoas mundanas, mas é tudo aquilo que afeta a nossa saúde. Tanto comer, quanto beber, o vestir, a intemperança também no trabalho, pessoas que trabalham, ela sobrecarrega o seu corpo. Então, o apóstolo Pedro está falando sobre tudo isso. Ele diz mais aqui: hábito errôneo no comer e beber conduz erro no pensar e no agir. Muitas das vezes a gente vê pessoas que falam coisas que não tem nada a ver, agem em umas situações que também não tem nada a ver com a situação que estamos vivendo ou que pretendemos fazer algo que possa ajudar, mas a atitude falada, mesmo para pessoas que professam ser cristão, através do apetite pervertido, acaba afastando pessoas da presença de Deus, porque tem palavras que saem que não é santificada e acaba machucando os corações que ali estão ainda feridos, né, tentando se sarar. Então, é muito importante essa mensagem do apóstolo Pedro hoje para nós. Nós estamos num mundo muito sensível, e se nós não temos uma alimentação equilibrada, nós não vamos pensar e nem agir corretamente para poder ajudar tanto a nós quanto a outras pessoas, né, que nos rodeiam. Aqui diz mais, é impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Muitos gemem sobre um fardo de enfermidade por causa de hábito errôneo no comer e beber, os quais fazem violência às leis da vida e saúde. Eles estão enfraquecendo seus órgãos digestivos, ou satisfazer
ao satisfazer o apetite pervertido, o poder da constituição humana para resistir ao abuso praticado contra ela é maravilhoso. Mas, ao persistir mau hábito no excesso de comer e beber, enfraquece todas as funções do corpo, na satisfação do apetite pervertido ou paixão. Mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem a força física, mental e moral. Então, aqui nós estamos aprendendo que tem que ter um controle, porque senão nós acabamos adoecendo o nosso corpo. Não é impossível ser santificado se for egoísta e glutão. E a maioria do que acontece é a glutonaria. A glutonaria, ela é a mais poderosa aqui nessa situação, que dá para poder não ser santificado. As pessoas têm mania de ver alimento como se nunca tivesse comido, e acaba misturando tudo, e aí vai enfraquecendo. O que é impressionante, que fala que enfraquece tanto físico quanto mental e moral. Então, se a gente tem uma alimentação pervertida, a gente realmente não vai ter um pensamento equilibrado, não vamos ter um raciocínio lógico do que Deus quer para nós. Nossa moral é derrubada, o nosso físico, mostra totalmente uma pessoa desanimada, triste, sem coragem para fazer nada, quando você está seu corpo está enfermo. O físico é a primeira coisa que você vê, principalmente a aparência. Você olha para alguém, você já sabe que ele não está bem, porque a fisionomia dele está totalmente diferente. Pelo contrário, de uma pessoa que ela está bem, que ela está saudável, ela tem um semblante feliz, alegre, e o semblante dela, você olha, você sente paz, você sente que aquela pessoa tem paz. E uma pessoa enferma, ela não tem essa aparência bonita, né, de ter paz, de alegria. Aqui diz mais, o apóstolo Paulo fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Não exaltou os seus irmãos a avisarem uma norma que lhes será impossível atingir. Não orou para que tivesse bênçãos a quais não era a vontade de Deus conceder. Ele sabia que todos que há de estar preparados para o encontrar a Cristo em paz precisarão possuir um caráter puro e santo. Todo aquele que luta de todo se abster, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim combato, não combatendo no ar, mas antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre o povo de Corinto, sobre as corridas que era disputada naquela época, como nós temos hoje, né, os nossos atletas aí que faz aquelas corridas de maratona, os jogadores e todas aquelas pessoas que correm atrás vamos supor, de fama, né, através do esporte. Elas mudam totalmente a alimentação. Elas têm uma alimentação balanceada, elas têm horário para dormir, elas têm horário para um descanso físico, elas têm horários também de descanso emocional, elas tratam da mente, do corpo, da alma, de tudo. Então, mas a luta delas é para conseguir um único troféu, onde 10 pessoas correm, só uma é que vai conquistar aquele troféu. Então, só uma tem que ser a melhor dos melhores para poder conseguir um único troféu. E aqui o apóstolo diz que a nossa corrida é diferente, todos têm direito de receber a coroa. Então, aqui ele fala que ele subjugava o corpo dele, ele lutava sobre aquilo que o corpo dele queria. Ele diz lá, a palavra dele diz assim, Paulo dizia assim: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Porque, irmãos, tudo que a gente faz com amor, com desejo, é o desejo da carne.
O que a gente quer, o que é espiritual, é uma luta para a gente fazer. Eu acredito muito que muitas pessoas aqui têm muita dificuldade para ficar em oração. Por quê? É um desejo do espírito. Mas para ficar sem orar, as pessoas sentem, passam o dia todinho sem falar com Deus, porque é um desejo da carne, não quer estar na presença de Deus. Então quer dizer que o apóstolo Paulo, ele orava muitas vezes, porque era um desejo espiritual, ele tinha que lutar, ele tinha que vencer todas as dificuldades que estavam na frente dele, principalmente a alimentação, que é um ponto fraco de todos os cristãos, começando desde o Éden. Aí, em 1 Coríntios, ele diz, 6,19, ele diz assim: mas não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todos os momentos da nossa vida, quando comemos algo, a gente tem que ver se aquilo ali vai trazer bênçãos para o nosso corpo e se vai glorificar a Deus. Porque o que a gente come aqui traz enfermidade para nós, ela está desglorificando a Deus, não estamos mais glorificando a Deus, porque o nosso corpo está doente. Se é o santuário de Deus, então não tem que estar doente, tem que estar limpo, tem que estar saudável. Mas através do apetite pervertido, a gente consegue adoecer o nosso corpo. E como nós vimos na parte de trás, daqui da leitura, fala que quando a gente come algo que gosta, é maravilhoso. Mesmo ele sendo uma alimentação errada e prejudicial à saúde, com a consistência daquela alimentação, vai trazer graves problemas para o corpo. Então, a gente tem que orar para Deus para ver se deve ou não se alimentar de tal alimento. Então, quanto também o apóstolo Paulo fala que a gente deve que orar, primeiro tem que vigiar e orar. Então, primeiro vem o vigiar. Nós precisamos vigiar o que estamos ingerindo. Nós temos que ter cuidado com a alimentação, com temperos que nós usamos também, que é prejudicial. Nós vamos falar sobre a condimentação. E uma alimentação com temperos também que você não é acostumado ou que é prejudicial à saúde, você vai também ficar doente, porque ele traz um sabor maravilhoso no alimento, mas vai trazer consequências gravíssimas, né? E aqui diz mais assim, o apóstolo diz aos crentes: rogo, pois, irmãos, não pela compaixão de Deus, mas que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Especifica determinação havia sido dada ao antigo Israel, para que não fosse apresentado a Deus nenhum animal defeituoso nem doente. Unicamente o mais perfeito deveria ser escolhido para este fim. O Senhor, por meio do profeta Malaquias, reprovou o seu povo muito severamente por se haver desviado destas instruções. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. E eu sou o pai, onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, disseste. Em que desprezamos nós o teu nome? Diz que, então, nossas ofertas do nosso corpo, se ela for um corpo doentio, nós estamos desprezando a Deus, porque Ele deu para nós uma alimentação totalmente saudável. Escrito lá em Gênesis 1:29, Ele descreveu a alimentação do seu povo. Então, nós teríamos que sermos obedientes para que não fizéssemos o que estamos fazendo. A gente percebe que a gente vai na igreja, nos cultos de quarta-feira, e o que a gente mais vê dos irmãos? O que deveria ser para o povo de Deus um grande exemplo para aquelas pessoas que vão visitar a igreja. Era um culto de gratidão, de muito louvor, de agradecimento por bênçãos, por saúde, por bênção física, espiritual, emocional. Mas é diferente. Então, é um povo doente. É a maior lamentos no dia de quarta-feira. Todo mundo pede oração por enfermidade. Enfermidade provocada pela uma alimentação pervertida.
e a gente percebe que as pessoas que visitam ficam até sem graça, ou com vergonha, porque vê tanto sofrimento. Tem pessoas que vai na frente só lamentar, porque não vigia, não ora para que ele possa ter uma alimentação adequada, que venha abençoar o corpo dele, que venha santificar, libertar das enfermidades, porque nós sabemos que tudo entra pela boca, né? Aqui diz mais o apóstolo Paulo, ele falando aqui, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Não exortou o seu irmão a avisarem uma norma que lhes os irmãos para apresentarem seu corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, expressar os princípios da verdadeira santificação. Esta não é uma teoria ou uma emoção, ou uma forma de palavras, mas no princípio vivo e ativo é que entra na vida diária. Ela requer ao nossos hábitos de comer, beber e vestir, seja tais que não nos assegure a preservação da saúde física, mental e moral, a fim de que possamos apresentar ao Senhor o nosso corpo, não como uma oferta corrompida por hábito errôneo, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, que nós esteja alegre, feliz, que nós esteja pronto para agradecer a Deus com o nosso corpo e possamos ser grande exemplo de corpo saudável, mente equilibrada, moral, e a gente precisa rever os nossos conceitos na presença de Deus. Um outro ponto aqui vai falar também sobre o café, o chá, o fumo. Só que a gente vai falar assim, mas eu não tomo café, eu não fumo, eu não tomo álcool. Mas, irmãos, a alimentação que ela não combina, ela causa uma perturbação mental pior do que o álcool. Vamos supor um exemplo, quando você mistura massa com líquido, vamos supor um pão com suco, algo que seja misturado, né, o grosso com líquido, com certeza você vai ter uma lentidão. Por exemplo, pessoas que no sábado estão dormindo nos bancos da igreja. Ele tomou um pão com suco, ele comeu, né, no seu café da manhã. Aí começa a dar aquela lentidão na mente, a pessoa nem consegue entender o que foi passado na escola sabatina, no culto divino, porque passou o tempo todo dormindo. Então, o cérebro ali está entorpecido. E muitas coisas que são viciantes, aqui como a Ellen White falou no café, no fumo, no álcool, tem coisas que tem alimento que o povo de Deus já não era para ter há muito tempo. Eu conheci a mensagem em 98, a mensagem da reforma de saúde. Eu percebo que muitas pessoas, muito tempo, quando a mensagem tinha um peso maior, hoje a mensagem da reforma, ela está muito leve, muito lenta, muito agradável, entendeu? E no passado não, ela tinha um peso. Nós devemos tomar café, e os irmãos obedeciam, não tomavam café. Nós devemos comer queijo, os irmãos obedeciam, não comiam queijo. Então, era muita coisas que o povo era obediente, estudavam, aprendiam na palavra de Deus e botavam em prática nas suas vidas. Nosso vestuário tem que ser leve, na norma, o povo andava todo bonito na norma. Quando a gente olha as fotos do nosso povo antigo, vê como uma reverência no vestuário, vê um semblante feliz, e hoje é diferente. Tem um alimento que o povo de Deus ainda usa com muita frequência, é o queijo. E o queijo ele é muito prejudicial à saúde. Ele é tanto prejudicial, eu assisti uma palestra que o queijo ele demora mais tempo no corpo, no intestino para digerir, do que a carne. E eu fiquei impressionada, porque a gente não come carne, mas muito come queijo, né? E outro ponto principal, que nós falamos assim com tanta força, dizendo assim, diz assim, eu sou reformista e eu não como carne e tudo, mas come queijo, irmão. E o queijo ele é feito com coalho suíno. E
a gente teve uma conversa com uma irmã e eu estava falando para ela que o queijo, ela disse que ama o queijo, e ele tem um produto também que é viciante. Todo mundo ama queijo, porque vicia. Aí eu falei para ela que o queijo é feito de coalho suíno. Todos que vai para o mercado é feito de coalho suíno. Aí ela disse assim, não, mas eu tenho um senhor que vende para mim e o dele é caseiro, então acho que não tem. Ela ligou para ele fazendo a pergunta e dizendo, elogiando o queijo dele, e ele falou, não, irmã, a gente só usa coalho suíno, porque ele coalha mais rápido, e ele tem um sabor, ele dá um sabor melhor no queijo. Ela me ligou e disse, irmã, misericórdia, realmente é com suíno. Então, a gente fala que não come algo imundo, a gente come sim. Todas as pessoas que comem queijo, que não é ele que faz, porque se for um irmão que tenha fazenda, que tenha sua vaca, que tira seu leite, e ele mesmo faz, talvez até pode ser saudável. Mas o que a gente compra do mercado, eles não vão separar. Uma coisa que eles têm que fazer de muito para vender, e sabendo que o coalho bovino, ele tem uma potência mais lenta, então o suíno é mais rápido. Irmão, por que eu sei isso? Eu trabalho com pessoas. Passou uma mensagem aqui, me atrapalhou, desculpa, irmão. Com pessoas, fazendeiros, então eles me contavam isso tudo, que o coalho suíno, ele é mais fácil para coalhar o queijo, para fazer, então, quando eles entregam para o mercado, é muito, então não dá para esperar, tudo tem que ser rápido, então o bovino vai mais lento, e a gente percebe assim, faz uma reunião jovem, aí é tanto de queijo, tanto de pizza, tudo leva queijo. Então, nós precisamos rever esse conceito. Não usamos chás fortes, café, nem fumos, que naquela época o povo usava. Não usamos álcool. Mas outra coisa também que representa o álcool aqui, eu sei que tem muito irmão da saúde aqui, eles vão saber que a gente está falando, que eu estou falando aqui, está escrito. E o álcool, por exemplo, a farinha, principalmente aquela farinha de puba, que ela passa por um processo de fermentação, ela vira álcool, tanto que no presídio não pode entrar farinha, porque os presos, eles separam e deixam para fermentar ali. Um período, eles têm uns dias que ela vai estar tão fermentada que eles bebem aquela água ali da farinha e ficam bêbados como se tivesse tomado a cachaça da cana-de-açúcar. Né? Então, são alimento prejudicial que nós usamos e achamos que estamos fazendo reforma de saúde. Então, estamos adoecendo o nosso corpo, adoecendo a nossa mente. Nós temos pessoas que têm um equilíbrio emocional muito frágil, tem o eu, a flor da pele, não tem domínio próprio. Então, vai ver o que é isso? São alimentações errôneas. A gente está falando aqui só no básico. E outra droga muito forte que ele vai te falar aqui é sobre a morfina. E além da morfina, a gente sabe que o nosso povo, ele ainda é um povo de pequena fé. Quando acontece alguma situação de enfermidade, primeiro Deus que procura é o hospital, né? Não busca o Deus verdadeiro. Não busca o Deus que fez o céu e a terra, que fez o seu corpo, que sabe cada célula, cada órgão, cada músculo do corpo. E muitas das vezes se coloca numa situação que vai se entorpecer de droga, porque quando ele confia no Senhor, o primeiro passo que ele busca é confessar os seus pecados, porque se ele ficou doente foi algo que fez, que levou àquela enfermidade. Então, o primeiro passo ele tem que correr aos pés do Senhor, confessar o seu pecado e pedir orientação de Deus. E ali o Senhor vai orientar com os remedinhos natural e ele vai ficar saudável. Mas a gente percebe, eu vou falar aqui uma experiência que se alguém tem um livro, ele vai saber que essa experiência está no livro. Olha, diz assim, o ensino da Bíblia será apenas uma fraca impressão sobre aqueles cujas faculdades estão entorpecidas pela satisfação própria. Mulheres sacrificarão não somente a saúde e a vida, mas suas esperanças do céu, antes interter e lutar contra os seus próprios apetites pervertidos. Uma senhora, essa aqui é a experiência que está no livro, vocês podem ler depois. Uma senhora que por muitos anos professava estar santificada,
fez uma afirmação de que, se precisasse renunciar seu cachimbo ou o céu, haveria de dizer: adeus, céu, não posso vencer meu amor ao cachimbo. Este ídolo havia sido introduzido no coração, deixando para Jesus um lugar inferior. Contudo, esta mulher professava ser inteiramente do Senhor. Então, para ela que ela seria uma pessoa muito consagrada. Mas na hora da prova, ela desejou não ir para o céu. Então, a gente tem que rever nas situações, como nós estamos também, se estamos como essa mulher, qual é uma alimentação que é prejudicial e a gente não consegue deixar. Preferimos perder o céu do que deixar de se alimentar. Aí diz mais aqui, ó, tudo que combate a lei natural cria um estado doentio na alma. A condescendência com o apetite produz um estômago dispéptico, um fígado entorpecido, um cérebro anuviado, e assim perverte o temperamento e o espírito do homem. Esta faculdade debilitada são oferta a Deus que recusava aceitar as vítimas para o sacrifício, a menos que fosse imaculado. Então, naquela época, Deus queria para os seus sacrifícios animais limpos e perfeitos. E o que a gente vê também no nosso meio hoje, as doenças, a gente vai adoecendo o estômago, o fígado. No nosso povo, tanto pessoas que têm agora que virou moda e virou também uma epidemia, gordura no fígado. Todo mundo tem gordura no fígado. E o cérebro anuviado, pessoas com perturbação mentais, são coisas que a gente percebe que não era para ter no nosso meio, não era para existir no nosso povo. Todas as nossas mensagens que têm vindo sobre saúde, a gente não coloca em prática, a gente não busca uma satisfação espiritual para que Deus possa agir, ser como o apóstolo Paulo, lutar contra a carne e vencer, né, o que o Espírito possa vencer. E a gente tem como exemplos aqui mas antes de falar dele, quero contar uma outra experiência que também está no livro que os irmãos podem ler. Ele diz aqui, Lord Palmeiras, Premier da Inglaterra. Foi pedido pelo clero escocês para designar um dia de jejum e oração, a fim de livrar o país da cólera. Respondeu com efeito: limpai e desinfetai as vossas ruas e casas, promovei a limpeza e a saúde entre os pobres, e providenciai para que tenhas abundância de bons alimentos e vestuário, e executai corretas medidas sanitárias. Em geral, e não tereis nenhuma ocasião para jejuar e orar, tampouco o Senhor ouvirá as vossas orações. Então, se fazemos o que é permitido para nós, não tem por que a gente estar nos sacrificando, né? Fazendo sacrifício que não é agradável ao Senhor. Porque se estamos jejuando e orando, mas não estamos fazendo o que nos cabe, então pouco vai ouvir o Senhor nossas orações. E às vezes a gente ora tanto, mas nós não mudamos nossos hábitos, nós não consagramos nosso paladar, nosso apetite. E a partir do momento que consagramos, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos vencer todas essas dificuldades que estamos tendo hoje. O nosso povo vai ser saudável. O Edilson tem uma mensagem que é a alimentação do povo de Deus dos últimos dias, ou a alimentação do remanescente dos últimos dias. É interessante, porque tem um texto lá que fala que se nós temos o nosso corpo doente, no período que vinha o decreto dominical, como é que nós vamos comprar os remédios se a prova vai ser, você não vai poder comprar e nem vender? Como é que você vai comprar? Então, muitos podem perder aí todo o tempo de igreja, todo o tempo de caminhada com Deus, porque vai ser o momento que vai ser a decisão dele. Ou eu compro o remédio ou eu morro, né? Então,
as campanhas que está vindo aqui no grupo da intercessão é justamente para nos preparar, para que nós possamos estar preparados para os dias que vêm, dias ruins. Então, nós temos que lutar, irmãos, porque desejo da carne é fácil de vencer, mas o desejo do Espírito é muito difícil, porque exige luta, oração, choro, muito jejum para vencer os apetites pervertidos. E a gente tem como exemplo também aqui Daniel. O Daniel, quando ele chegou em Babilônia, ele foi provado, porque ele tinha que comer da alimentação do rei. E aqui ele mostrou que ele venceu, porque ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, apesar dele ainda ser jovem. Ele disse que ele venceu, que diz assim, ó, Daniel, profeta, se destacou com a ilustração máxima da verdadeira santificação. Então, ele mostrou a sua pureza, a sua moral, e diretamente ligado à sua disciplina física e recusa em contaminar-se com os banquetes do rei. Então, aqui Daniel mostrou a santificação dele, a confiança em Deus, a renúncia pelos alimentos que não era agradável a ele, nem ia santificar o seu corpo. E ele também teve domínio próprio, ele se dominou. Que muitas do que acontece conosco, que nós não somos disciplinados, a gente não é educado, não temos domínio próprio, porque estamos estudando a palavra de Deus, mas estamos como aquela mulher, mostrando ser consagrada, mas na hora da prova a gente renuncia a tudo que Deus tem nos concedido. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos ser pessoas temperantes, porque para a pessoa ter o domínio próprio, ela tem que ter também a temperança, ela tem que ter a abstinência. E o que é você ter um domínio próprio? É você lutar pelo aquilo que você sabe que não deve, que não pode, que é prejudicial à saúde, mas que o seu apetite deseja. Aí você tem que lutar contra aquilo, tem que ser persistente. Chama-se, é uma condição que você vai colocar na presença de Deus, para você ter direcionamento, ter disciplina e ter um desenvolvimento de caráter fortalecido espiritualmente. Então, que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, que possamos realmente ter aprendido. Essas mensagens, elas são muito fortes para nós, mas muito também importantes para os últimos dias. Eu fiz um resumo breve de tudo e vou falar aqui para os irmãos. Olha, primeiro, santificação, a verdadeira santificação deve ser uma demonstração na vida diária, não apenas em palavras. Então, nós temos que ser santificados diariamente, não devemos só falar que somos santos, mas nós temos que mostrar, como os discípulos, quando chegaram naquele lugar, naquela cidade que me sumiu agora o nome da cidade, eles foram considerados como santos. Então, nós temos que ser santos na nossa vida diária e possamos mostrar, apresentar nossa santificação sem precisar falar. E o segundo ponto, cuidar da saúde física, mental e espiritual faz parte da adoração a Deus. Se nós cuidarmos da nossa espiritualidade, nós estamos adorando a Deus. Terceiro ponto, evitar vícios e estimulantes, álcool, fumo, drogas e outros hábitos prejudicial. É importante para preservar a saúde e a espiritualidade. Como eu citei aqui, nós não usamos o fumo nem o álcool específico, né? Mas nós usamos em algum tipo de alimentação que provoca esse tipo, que traz vício e também traz os efeitos dos vícios do passado e do mundo. O quarto, o apetite e paixão descontrolada pode afastar a pessoa de Deus. Então, se a gente não domina o nosso apetite, nossas paixões, nos afastam de Deus, que é através da alimentação, que vamos ser intemperantes, e a gente vai ficar afastado de Deus. E os últimos dias que nós estamos aqui vivendo, nós temos que estar cada dia nos aproximando mais e mais de Deus. Isso é muito importante para nossos dias hoje. E a gente percebe que o desejo por alimentação nociva está sendo muito grande no meio do povo de Deus. E o quinto ponto também é representado por Daniel, né? Daniel é apresentado como exemplo de temperança, autocontrole, renúncia e domínio próprio.
Então, nós precisamos aprender desse profeta, desse servo de Deus, como exemplo e colocar nas nossas vidas. E quando ele disse que ele não se contaminaria com a iguaria do rei, ele não se contaminou. E ali Deus deu para ele grande entendimento, inteligência. Vocês sabem, conhecem a história. Daniel se tornou uma pessoa muito grande na presença do Senhor e na presença do mundo inteiro. E hoje é exemplo também para nós. E então o sexto diz: o corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo e santo. Então, para a gente renunciar às coisas, é um sacrifício, irmão. E para a gente ser santo, nós precisamos renunciar a essas coisas que tiram de nós a santificação. O sétimo, a obediência à leis da saúde contribui para uma vida equilibrada e para um melhor serviço a Deus. Então, se temos obediência às leis da saúde, nós temos desejo de trabalhar para Deus, o trabalho é de qualidade, a gente tem desejo de salvar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, porque tudo aquilo que nos traz benefício, a gente tem vontade de falar para outras pessoas, né? Então, a obediência à lei da saúde, a gente vai ter vontade de ensinar. O mundo inteiro está doente, o mundo está precisando de pessoas saudáveis para ajudar a gente também a ser saudável. A gente precisa ensinar as pessoas fazer, mas o que a gente faz. Deixa eu contar para vocês um exemplo. Tinha uma irmã que ela estava passando por um problema muito sério de menopausa. Muito calor, muito frio, e era um estresse, nervosismo. Então, a gente conversando, e eu falei para ela: por que você não faz suco verde? Aí ela disse: amiga, eu não tinha nem lembrado. Eu falei: começa a fazer o suco verde, porque a doutora disse para ela que ela tinha que como é que fala? Se conformar, porque não tem jeito. Não tinha, todos os remédios de hormônio ela já tinha usado. Irmãos, ela começou a fazer o suco verde e ela me ligou após uma semana e disse que conseguiu dormir bem, o calor diminuiu. Eu falei: tá aí, você não busca Deus, buscou o primeiro médico, tá aí, ó. Você tinha que buscar primeiro o Deus do céu, que ele ia te abençoar, ia te ajudar com as coisas naturais. E hoje ela tá bem, nunca mais ela sentiu calor, nunca mais ela sentiu o frio, a falta de sono, ela tá tranquila, só fazendo os remédios naturais. Só um simples suco verde está ajudando ela na menopausa. Então, irmão, a gente precisa obedecer à lei da saúde. E o último ponto é: quem desrespeita as leis da saúde sofre consequências físicas, mentais e espirituais. Então, se desobedecemos à lei da saúde, o nosso destino é enfermidade. Então, irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, que essa mensagem venha realmente fazer diferença na nossa vida, possamos ser como Daniel, decidir fazer o melhor para a nossa saúde. Possamos fazer como o apóstolo Paulo, lutar com aquilo que não queremos e fazemos, para que nós possamos ter saúde emocional, física e espiritual. Possamos ser como Daniel, lutar para que o nosso corpo seja saudável, santo e agradável ao Senhor. Deus abençoe a todos, que estamos em campanha de oração, de libertação. Então, primeiro ponto, irmão, vamos mudar nossa alimentação. Vamos trocar os nossos hábitos. Um arroz integral é horrível para os olhos das pessoas, que elas não se agradam, porque não agrada os olhos, mas ela é uma benção para o corpo. Já o arroz branco, ele é bonito, é lindo, brilhoso, mas ele não traz saúde para a gente. Ele é prejudicial ao nosso corpo. Então, vamos lutar, vamos orar para o Senhor nos ajudar. Fala: Senhor, me ajuda a gostar do que tu gosta. Senhor, me ajuda a comer algo que venha a glorificar o teu nome, que venha dar saúde ao meu corpo. Me ajuda a alimentar uma alimentação saudável, comer bastante fruta, comer os legumes, dar mais crédito para tudo que tu ama, Senhor, para que o meu corpo seja limpo, seja saudável, para que eu seja alegre, eu seja feliz, que eu tenha vontade de levar a mensagem a outras pessoas. Me ajuda a ser exemplo para outras pessoas. Me ajuda a glorificar o teu nome, porque tem um texto de Eliade que fala que, parece que é o Mãe de Caráter, que fala que nós desonramos a Deus no nosso jeito de viver, de falar, nas nossas aparências, porque estamos desonrando a Deus, porque fazemos tudo errado. Como é que nós vamos ser felizes se nós estamos doentes? Então, nós temos que ter uma aparência física bonita, o nosso interior tem que ser saudável, para que Deus possa ser glorificado e honrado na nossa vida. Como ele disse: se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Né?
Se eu sou o servo, quem está me glorificando? Então, nós temos que glorificar o Senhor. E esse grupo aqui possa cada dia ter uma mudança espiritual para que todas as orações possam ser atendidas, possam ser ouvidas, e cada corpo que possa ser saudável, cada semblante alegre e feliz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.